Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você aqui para esse momento especial de reflexão e conexão com a Palavra de Deus. Hoje iniciamos nossa série de devocionais sobre o livro de Provérbios e começamos com um versículo fundamental. Um versículo que, por si só, é a base de toda a sabedoria espiritual. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse é mais do que um versículo bonito ou profundo. Ele é uma porta de entrada para a verdadeira sabedoria. Salomão, o autor principal de Provérbios, começa seu livro com essa declaração poderosa, como se dissesse: se você quiser entender tudo o que virá a seguir, precisa começar por aqui. E a pergunta que surge naturalmente é: o que é temer ao Senhor? Será que é medo? Terror? Ou algo mais profundo, mais relacional? Muitas vezes, quando ouvimos a palavra temor, a associamos a medo de punição, como medo de um castigo ou de uma ameaça. Mas na linguagem bíblica, o temor do Senhor tem um significado muito mais nobre e transformador. É reverência, é respeito absoluto, é reconhecimento da santidade e autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. O temor do Senhor é como um solo fértil onde a sabedoria pode crescer. Se você não teme a Deus, se você não reconhece quem Ele é, seu poder, sua justiça, sua graça, então não há base real para a sabedoria. Todo o conhecimento do mundo sem esse fundamento se torna limitado, vazio e, muitas vezes, arrogante. Neste vídeo, quero convidar você a mergulhar comigo nesse versículo. Vamos explorar o que significa temer a Deus de verdade, como isso se manifesta na vida prática, porque isso é chamado de princípio da sabedoria e como esse temor pode transformar suas decisões, seus relacionamentos, suas prioridades e até mesmo sua maneira de ver o mundo. Você já se perguntou se realmente tem vivido com o temor do Senhor? Já refletiu sobre como isso impacta a sua jornada com Deus? Fique comigo até o final. Esse não será mais um devocional. Será uma oportunidade de alinhar seu coração com a sabedoria do alto. Para entendermos realmente o que é o temor do Senhor, precisamos deixar de lado a ideia distorcida de que Deus é um ser distante, pronto para punir, e que o temor significa viver acuado, com medo constante de errar. Esse não é o Deus que a Bíblia nos apresenta, e esse não é o tipo de temor que nos aproxima dele. Na verdade, o temor do Senhor é fruto de um coração que reconhece quem Deus é, um Pai amoroso, justo, santo, cheio de graça e verdade. É saber que Ele é digno de todo respeito, de toda obediência, de toda rendição. Temê-lo é colocar Deus em seu lugar correto, no centro, no trono, como autoridade final sobre tudo em nossa vida. É interessante notar que muitas vezes as pessoas buscam sabedoria em conselhos humanos, livros, cursos, filosofias e experiências pessoais, mas negligenciam o ponto de partida mais essencial: reconhecer Deus como a fonte da sabedoria verdadeira. E Salomão é enfático: sem temor ao Senhor não há começo, não há base, não há estrutura para viver com sabedoria. Esse temor gera um tipo de sensibilidade espiritual. Ele nos faz pensar duas vezes antes de tomar decisões, não por medo do castigo, mas por amor a Deus, por zelo em não entristecê-lo. Quem teme ao Senhor vive com o coração atento, com reverência, buscando agradar a Deus em tudo, mesmo nas pequenas coisas. Imagine alguém construindo uma casa. Se o alicerce não for forte, não importa quão belo seja o acabamento ou a decoração, essa casa será frágil. O temor do Senhor é esse alicerce. Sem ele, todo o resto desmorona. Até mesmo atitudes aparentemente boas, se forem feitas com o coração orgulhoso ou sem reverência, perdem o valor diante de Deus. Jesus mesmo disse: não temais o que matam o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui, ele nos lembra que o verdadeiro temor é direcionado a Deus, não por terror,
mas por causa do reconhecimento do seu poder sobre tudo, inclusive sobre a nossa eternidade. Portanto, o temor do Senhor não nos paralisa, ele nos desperta. Ele nos tira da superficialidade e nos leva a viver com propósito, com discernimento, com maturidade espiritual. É o tipo de temor que liberta, que orienta, que protege. E você? Como anda o seu coração? Você vive com esse tipo de reverência no dia a dia? Voltando ao versículo completo de Provérbios 1:7, há uma segunda metade que muitas vezes é deixada de lado, mas que é extremamente importante. Ele diz: "Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina." Salomão está fazendo aqui um contraste forte. De um lado, está quem teme ao Senhor, e por isso inicia sua jornada rumo à sabedoria. Do outro lado, está o insensato, alguém que rejeita a sabedoria e despreza a correção. Na linguagem bíblica, o insensato não é apenas alguém que comete erros, é aquele que não quer aprender. É aquele que resiste à voz de Deus, que rejeita o ensino e não aceita ser corrigido. E o que isso revela? Um coração orgulhoso, um coração que se acha suficiente, que se coloca no centro e que não reconhece sua necessidade de direção divina. Infelizmente, vivemos em uma geração em que muitos desprezam exatamente isso, sabedoria e disciplina. Muitos querem liberdade, mas sem limites. Querem conhecimento, mas sem compromisso. Querem resultados, mas sem obediência. E é exatamente aí que o insensato tropeça. A disciplina mencionada aqui não é apenas castigo, é formação, é orientação. Deus disciplina aqueles a quem ama. Ele corrige, ensina, molda, como um pai que deseja o bem do filho. Mas o insensato prefere seguir sua própria cabeça, mesmo que isso o leve à ruína. Em Provérbios 12:1, lemos algo ainda mais direto. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Parece duro? É, mas é verdadeiro. Salomão está nos alertando. A rejeição à sabedoria é mais perigosa do que a ignorância. Por quê? Porque o insensato não é apenas alguém que não sabe, é alguém que não quer saber. Ele escolhe andar no escuro, mesmo quando a luz está disponível. Por isso, o temor do Senhor é o ponto de partida. Ele quebra o orgulho. Ele nos coloca em posição de humildade, prontos para ouvir, prontos para crescer. O coração que teme ao Senhor é o oposto do coração insensato. É um coração ensinável. E aqui fica uma pergunta importante para todos nós. Temos sido ensináveis? Ou temos resistido às correções que Deus quer fazer em nós? Se quisermos crescer em sabedoria, precisamos abraçar não apenas a palavra de Deus, mas também sua disciplina, com humildade e fé. Agora que já entendemos que o temor do Senhor é o ponto de partida e que rejeitar a sabedoria nos torna insensatos diante de Deus, precisamos avançar para outro aspecto poderoso. O temor do Senhor não é apenas um princípio intelectual, ele é um estilo de vida. Provérbios 14:27 diz: "O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte." Veja que bela metáfora, fonte de vida. O temor a Deus é algo que gera, que sustenta, que alimenta a nossa existência espiritual. Ele nos protege das ciladas, nos livra de decisões impulsivas e nos conduz por caminhos seguros. Quem teme ao Senhor vive com os olhos atentos, o coração sensível e a mente aberta à direção divina. Em Provérbios 10:27, há outra promessa. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios são abreviados. Isso não significa necessariamente longevidade física, embora possa incluir isso. Significa que a vida ganha profundidade, propósito, direção, valor. A pessoa que teme ao Senhor vive melhor, não porque tudo dá certo, mas porque ela está alinhada com os princípios do Criador. Infelizmente, muitas pessoas enxergam Deus apenas como um resolve problemas. Correm a Ele em momentos de dor, mas vivem no dia a dia como se Ele não existisse. Não há temor, não há reverência.
Deus é lembrado nos extremos, no desespero ou na cerimônia, mas é ignorado no cotidiano. Mas o verdadeiro temor do Senhor se manifesta nas pequenas escolhas, em como você responde quando é maltratado, em como administra seu dinheiro, em como lida com a verdade, em como trata sua família, em como age quando ninguém está vendo. Esse tipo de vida, moldada pelo temor do Senhor, não é uma prisão, muito pelo contrário, é uma vida de liberdade verdadeira, porque ela não está à mercê das emoções ou das pressões do mundo, mas firmada em algo eterno, estável, confiável. Temer ao Senhor é andar com Ele em todos os momentos, conscientes de sua presença, buscando agradá-lo em tudo, não por obrigação, mas por amor. É viver com os pés no chão, mas os olhos no céu. E é exatamente esse tipo de vida que Deus deseja para mim e para você. Agora que compreendemos que o temor do Senhor é uma fonte de vida e não uma prisão, podemos nos perguntar como essa reverência se traduz no cotidiano. Como saber se estamos vivendo de fato com temor do Senhor? A resposta está nas pequenas atitudes. O temor do Senhor não se manifesta apenas nos grandes momentos espirituais, mas nas escolhas diárias, muitas vezes silenciosas, muitas vezes invisíveis para os outros. Quando você escolhe perdoar alguém que te feriu, mesmo que tenha todos os motivos humanos para guardar rancor, isso é temor do Senhor. Quando você diz a verdade, mesmo sabendo que isso pode te custar algo, isso é temor do Senhor. Quando você fecha os olhos para uma tentação por saber que aquilo desagrada a Deus, isso é temor do Senhor. Quando você decide esperar o tempo de Deus em vez de forçar uma solução precipitada, isso é temor do Senhor. Perceba que tudo isso acontece dentro do coração. É lá que o temor começa a florescer. E é por isso que Provérbios é um livro tão prático. Ele trata da sabedoria que se manifesta na rotina. Sabedoria que regula palavras, decisões, relacionamentos e até pensamentos. Provérbios 8:13 diz: Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Veja, temer ao Senhor é odiar o que Deus odeia, e isso exige sensibilidade espiritual. Não estamos falando aqui de perfeição, mas de um coração que deseja agradar a Deus mais do que agradar a si mesmo. Temer ao Senhor também nos torna prudentes. Em Provérbios 22:3 está escrito: O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue em frente e sofre as consequências. Quando tememos ao Senhor, não andamos por impulso. Consultamos Deus antes de agir, esperamos sua direção. Evitamos caminhos perigosos, mesmo que pareçam vantajosos. E tudo isso vai moldando em nós um caráter diferente. Um tipo de sabedoria que não é deste mundo. Uma sabedoria que não busca aplausos, mas busca a aprovação divina. Que não se baseia em lógica humana, mas em fé e obediência. É possível, sim, viver assim. E essa vida não é pesada. É leve, é firme, é segura, porque quem teme ao Senhor tem um guia constante, um pai presente, uma bússola que nunca falha. E você? Em que áreas da sua vida você sente que precisa colocar mais temor do Senhor? Chegamos ao final deste nosso primeiro devocional da série sobre Provérbios, e eu quero te lembrar mais uma vez da riqueza desse versículo que nos guiou até aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o começo, é a raiz, é o chão firme onde construímos uma vida sábia. E se quisermos realmente crescer, amadurecer espiritualmente, viver com propósito, precisamos voltar sempre a esse princípio, temer a Deus. Hoje vimos que esse temor não tem a ver com medo, mas com reverência. Não nos afasta de Deus, mas nos atrai para mais perto. Ele nos protege do engano, nos livra da tolice
e nos torna sensíveis à direção do Espírito. E agora eu quero te convidar a uma oração simples, mas sincera. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor nosso Deus, hoje, diante da Tua palavra, nós reconhecemos. Precisamos mais do Teu temor em nossa vida. Precisamos aprender a Te colocar no centro de tudo, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Tira de nós o orgulho, o desejo de andar por conta própria e dá-nos um coração humilde, sensível, ensinável. Que possamos rejeitar o caminho dos insensatos e trilhar o caminho da sabedoria que vem do alto. Ensina-nos a Te honrar, mesmo quando ninguém está vendo, a buscar agradar a Ti mais do que agradar aos homens, e a viver uma vida que Te glorifique em cada detalhe. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, se de alguma forma Deus tocou você hoje, não vá embora sem deixar sua marca aqui. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero viver com o Teu temor. Eu vou estar lendo e orando por cada pessoa que escrever. E se você quiser continuar essa jornada de sabedoria comigo, se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum devocional e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa de direção, de clareza, de sabedoria do alto. Juntos vamos crescer na palavra, dia após dia. Muito obrigado por estar aqui comigo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo da nossa série sobre Provérbios.